Vamos agora então resolver um exemplo daquela propriedade C da distribuição amostral da proporção, aonde para uma amostra muito grande a gente pode determinar a distribuição de probabilidades ou as características dessa distribuição de probabilidade usando uma distribuição normal. Então diz o seguinte, é um exercício da lista, certo? Da lista 7. Sabe-se que 50% dos edifícios construídos em uma grande cidade apresentam problemas estéticos relevantes em menos de 5 anos após a entrega. Considerando a seleção de uma amostra aleatória simples com 200 edifícios com 5 anos, qual é a probabilidade de menos de 90 deles apresentarem problemas estéticos relevantes? Considerar que não tenha havido obras de reparo nesses edifícios selecionados. Então, o que a gente tem? A gente tem uma população, um conjunto de edifícios, que é um número muito grande. Então, a gente vai considerar que a gente tem um número muito grande. E a gente está selecionando, portanto, uma amostra aleatória simples de 200 edifícios que já tenham 5 anos de construção. Então, nós estamos retirando uma amostra aleatória simples, sem reposição. Certo? Por que sem reposição? Porque a gente está selecionando aqueles edifícios, né? Os edifícios. E a gente tem, portanto, N igual a 200. Obviamente, a gente não tem nem como construir essas amostras, certo? Porque a gente não tem uma grande quantidade de informação. A gente não sabe, né, quantos desses edifícios têm problemas estéticos ou não. O que a gente sabe é que, proporcionalmente, então, a proporção populacional é dada por 50%. Por quê? Porque por algum levantamento histórico eu sei que 50% desses edifícios, né, da população de edifícios dessa grande cidade, apresenta algum tipo de problema. Então, a gente já usou situações nesse sentido, né, que a proporção, a informação de porcentagem que a gente tem, na verdade, vem de algum levantamento histórico. Então, eu tenho essa informação, eu tenho qual é a proporção populacional de edifícios com defeito. E o que eu quero saber é o seguinte, desses 200 edifícios que eu retirei, dessa amostra de 200 edifícios, qual é a probabilidade de menos de 90 deles apresentarem defeito? Então, eu vou considerar a minha variável aleatória x como sendo o seguinte, eu quero que menos de 90 desses prédios tenham defeitos. Então, a gente vai interpretar de que forma a gente vai fazer essa interpretação? Bom, isso é para a proporção populacional, 50%. Né? Então, eu tenho que analisar em termos de proporção. Na minha amostra, eu tenho 200 edifícios. Quantos edifícios eu tenho com a característica de ter defeito? 90. Eu quero que menos de 90. Então, eu posso dizer que com o atributo A, eu tenho 90 edifícios. Portanto, qual é a proporção máxima de indivíduos, de prédios, né, que eu posso ter? Então, esse P seria a proporção máxima. Seria eu ter 90 prédios desses 200 com defeito. Se você fizer 90 sobre 200, isso dá 0,45. Ou seja, então eu quero descobrir o seguinte, qual é a probabilidade de que, ao pegar essa amostra, né, de 200 edifícios, a proporção dessa amostra seja menor do que 0,45, menor que 45%. Por quê? Porque eu quero a probabilidade de que menos de 90 desses prédios tenham problemas. Dizer que menos de 90 dos prédios ter problema é equivalente a dizer que menos do que 45% dos prédios têm problemas. Então, 90 sobre 200 dá 0,45. Isso equivale, 90 equivale a 45% da minha amostra. Então, o que ele quer? Qual é a probabilidade de menos de 90 desses prédios terem problemas? É equivalente em termos proporcionais a dizer qual é a probabilidade de que eu tenha uma proporção populacional de prédios com defeito para essa amostra aleatória de 200 prédios menor do que
45% ou menor do que 0,45. Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. Bom, eu quero uma probabilidade. Obviamente, a gente não tem lá a nossa distribuição de probabilidade, certo? Com todas as probabilidades, todas as proporções e todas as probabilidades. Se a gente tivesse, bastaria a gente ver qual é a probabilidade de ser menor do que 0,45. Então, eu iria lá na minha tabela, 0,45, criaria um corte, na verdade, um corte acima, né, do 0,45 e somaria essas probabilidades que estão acima do 0,45. Esse somatório aqui seria o resultado da minha proporção, né, da minha probabilidade. Por quê? Porque probabilidade menor do que 0,45 significa que pode ser qualquer valor até o 0,45. E não inclui o 0,45 porque eu estou falando de menos do que 90 prédios, mas como é uma variável contínua, a gente sabe que incluir o extremo ou não vai fazer diferença lá em termos da probabilidade. Só que eu não tenho essa tabela. Esse é o problema, eu não tenho informação suficiente, nem teria como construir todas as amostras e verificar todas as populações para uma amostra de 200 edifícios. Mas eu sei que essa tabela de distribuições de probabilidade, se eu estou falando de uma população grande, ela respeita um modelo normal. Então, essas distribuições de probabilidade respeitam um modelo normal. Para eu ter um modelo normal, o que eu preciso é saber qual é a média que eu vou estar usando lá na parametrização do Z e qual é o desvio padrão que eu vou estar usando na minha parametrização do Z. Então, eu já sei que eu estou falando de um modelo normal, certo? Por quê? Pelaquela propriedade C que a gente viu. Para n grande, a distribuição de probabilidades da proporção se comporta como uma distribuição normal. Por ser uma distribuição normal, eu preciso de uma média e de uma variância, porque eu preciso desses dois valores para poder modelar a minha distribuição normal. Quem vai ser a média que eu vou usar? Bom, a média vai ser exatamente o valor esperado para essa distribuição de proporções. Por que tem o chapéu? Porque é uma distribuição amostral da proporção. E a gente já viu pela propriedade A que para uma distribuição de proporções, esse valor esperado coincide com a proporção populacional, que a gente já sabe que é 50% ou 1/2, se você preferir usar na forma de fração. Então, eu já tenho a média associada a essa distribuição normal. Vem da onde? Vem exatamente do valor esperado se eu tivesse aquela minha tabela. E para variância ou para o desvio padrão que eu vou utilizar na minha distribuição normal, eu vou usar justamente o meu V de P-chapéu, que eu também já sei calcular, né? Sigma ao quadrado nada mais é do que a variância. O sigma é só o desvio padrão, o sigma ao quadrado é a variância. E eu já sei que para um N grande e para então eu tenho uma população muito grande, e aí no caso, uma amostragem sem reposição, mas lá era um E. Tinha que ser sem reposição e o N não muito grande. Se o N for grande, a gente sempre vai usar a primeira fórmula. Eu sei que a variância é dada por P vezes 1 menos P sobre o número de indivíduos da minha população. Portanto, eu vou ter 0,5 vezes 0,5 sobre 200 elementos e, portanto, o valor da minha variância, se você parar o vídeo e fizer a conta, vai ser de 0,0100, acho que tem mais um zero aqui, é um número bem pequenininho, 0,0125, ou se você usar, por exemplo, a função da calculadora, para ficar bem preciso, 1 sobre 800, certo? Então, esse é o valor da nossa variância. Então, essas são as duas informações que eu preciso saber para construir a minha distribuição normal. A gente vai usar lá na parametrização o sigma, portanto, vai ser a raiz quadrada de 1 sobre 800. A raiz quadrada de 1 sobre 800 é aproximadamente 0,03535. Você pode fazer a conta aí para conferir. Deixa eu ver. 1 sobre 800... raiz quadrada disso, mais ou menos esse valor aí com 4 casas decimais, certo?
E aí vamos lembrar, se eu tenho uma distribuição normal, como que eu vou usar a minha tabela da distribuição normal? Eu preciso fazer uma parametrização. Então, quem é a minha variável de interesse? É a minha variável petil. Só que eu vou ter que reescrever essa variável em termos do z, para poder usar a minha tabela de distribuição normal. Certo? Então, eu vou reescrever o meu z. Lembra quem que era o nosso valor de corte para a probabilidade? O nosso valor de corte era exatamente o 0,45. Era aquele corte máximo, né, o limitante que a gente criou justamente para usar na nossa probabilidade. Então, aqui eu vou usar justamente esse P máximo, que era 0,45. Então, 0,45 é o meu P de corte. Por que eu estou convertendo 0,45? Porque ele é que vai criar uma barreira e eu quero a probabilidade até chegar no 45%, né? Até chegar no P igual a 0,45. Então, aqui eu tenho o meu P que eu vou converter, portanto, convertendo o Z, a gente tem 0,45, a média é 0,50, o desvio padrão é 0,03535, e se você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar em menos 1,414. E eu vou deixar assim, tá? Com 3 casas decimais, já vou conversar sobre isso, a respeito do que fazer com essa terceira casa decimal, se a nossa tabela de distribuição normal só vai até a segunda casa. Então, a gente tem a conversão, né? Sabemos que a distribuição vai respeitar uma distribuição normal, temos a média, que é a proporção da população, temos o desvio, a variância, que é dada pelaquela fórmula para um N grande. Se não fosse, tinha mais um termo corretivo aqui que eventualmente a gente pode ter que utilizar também. Temos nosso sigma e o nosso P de corte, que é 0,45, que é equivalente a um Z de menos 1,414. Então, agora a gente vai utilizar essa informação do nosso Z justamente lá na nossa tabela para determinar qual é a nossa probabilidade. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer um recorte da minha tabela normal para a gente poder calcular, portanto, o que eu quero é qual é a probabilidade, vou fazer em verde porque eu tinha feito em verde, da minha proporção ser menor do que 0,45, ou seja, de eu ter menos de 90 prédios com problema. Isso é equivalente a qual é a probabilidade do Z ser menor do que 1,414, certo? Então, a gente tem essa informação. Vamos pensar o seguinte, eu quero essa probabilidade, certo? 1,414. Então, vamos pensar, só para a gente, lá na tabela só tem 2 casas decimais da normal. Então, vamos ver o seguinte, se eu tenho o meu Z, aqui eu tenho o menos 1,414, eu tenho um valor à direita e um valor à esquerda. Aqui vai estar o 4,1 e aqui vai estar o 4,2. Por quê? Porque eles são valores menores do que zero. Certo? Então, 4,1, 4,4, depois 4,2. Os números aumentam em módulo, né, a partir do zero para a esquerda. Então, eu quero qual é a probabilidade, eu vou ter lá a minha curva, né, que vai estar centrada no zero, numa distribuição normal, e eu quero qual é a probabilidade do Z ser menor do que 1,414, ok? Esse corte do 414 acontece aqui. A gente sabe que tanto faz incluir o extremo ali ou não. Então, o que eu quero é a área desse pedaço da minha curva, ok? Z menor do que 1,414. Só que na tabela não tem com 3 casas decimais depois da vírgula. Ou a gente tem com 2, então ou a gente tem o corte do 1,41 ou o corte no 1,42. Qual é a probabilidade que eu quero que me garanta esse resultado? Então, a gente vai ter que escolher qual desses dois valores faz sentido para o nosso cálculo. Como eu preciso garantir que o meu Z seja menor do que 1,414, para garantir que o meu P seja menor do que 0,45, eu não posso utilizar
o 4, 1, apesar de ser o arredondamento que eu teria a partir desse número. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer distribuições normais. A gente precisa, muitas vezes, como a tabela só tem 2 algarismos depois da vírgula, verificar qual dos dois valores a gente vai utilizar. Nem sempre, não basta arredondar. Eu preciso garantir que o meu z seja menor do que 1,44. Então, esse corte do 4, 1, 1 não garante, porque eu vou estar pegando valores aonde eu vou ter um z maior do que 4, 1, 4. Então, justamente para eu poder garantir que o z é menor do que aquele corte, a gente vai utilizar esse corte aqui lá na nossa tabela de distribuição normal. Então, essa probabilidade, ela vai ser garantida, né? Essa probabilidade aqui, eu tenho certeza que ela vai ser garantida quando eu fizer o corte no 1,42 negativo, certo? Isso por quê? Porque eu quero essa probabilidade dessa faixa, tudo bem. Eu vou estar perdendo uma probabilidade ali, mas eu vou estar garantindo que o meu z é menor de fato. Se eu pegar o z a partir daqui, ele vai ser menor do que menos 1,414. Se eu pegar o z a partir daqui e ele estiver nessa área, ele não vai estar respeitando a minha equação para aquele pedacinho, certo? Portanto, lá na minha tabela, para garantir essas desigualdades, eu vou olhar esse valor lá na minha tabela. Só que aí tem um detalhe, que a tabela não tem números negativos, né? Então, a gente já sabe disso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que esse cenário aqui, na verdade, na tabela, é sempre dado em termos positivos. Então, lá na nossa tabela, ao invés de olhar o 1,41, 1,42 negativo, a gente vai olhar o 1,42 positivo, certo? 1,42 positivo. E aí a nossa probabilidade vai ser, portanto, essa probabilidade aqui vai ser o valor da nossa probabilidade que vai garantir essa pergunta, né? Qual é a probabilidade de eu ter 90 prédios fora do padrão? No máximo 90 prédios, né? Era no máximo isso? No máximo 90 é a mesma coisa que de menos de 90 deles, né? Ser. Então, o 90 é o nosso limitante superior. Então, vocês estão vendo aí a minha tabela de distribuição normal, certo? Eu vou lá no 1,412, portanto, eu tenho 0,078. Vou anotar aqui, esse cara na tabela é equivalente a 0,0778, certo? Lá na minha tabela. Portanto, a probabilidade do meu z ser maior do que 1,42 pela minha tabela de distribuição normal é essa probabilidade aqui. Se eu olhei certinho, 1,42, sim. Portanto, a gente tem que a probabilidade do nosso z ser menor, é claro que ela vai ser ela seria um pouquinho maior do que isso, certo? Se a gente pudesse incluir aquele pedacinho ali, mas como a gente não tem garantia, se a gente usar o 1,41, a gente tem uma probabilidade de 0,778, ou seja, 7,78% de eu ter um z menor do que menos 1,41, que é equivalente a eu ter uma proporção daquela amostra menor do que 0,45, que é equivalente P menor que 0,45, é equivalente a eu ter menos de 90 prédios, apresentando, né, aqueles defeitos estéticos. Portanto, qual é a resposta do nosso exercício? A resposta do nosso exercício é 7,78. Então, é dessa forma que a gente usa as propriedades da distribuição normal. Então, percebam que nós utilizamos o fato de já conhecer uma fórmula fechada para o valor esperado e para a variância para uma distribuição de proporção amostral. A partir dessas duas informações, nós modelamos essa distribuição normal, porque a gente está falando de uma população grande, então fazer toda aquela construção de determinar todas as amostras, todas as proporções para cada amostra é totalmente inviável.
determinamos qual é o valor de corte ali da nossa probabilidade, calculamos o Z equivalente e calculamos, portanto, a distribuição normal que a gente viu nas outras aulas, né? Dado um valor de Z, a gente usa a tabela da distribuição normal para determinar as probabilidades associadas. Até a próxima!